Bom, volto com a continuidade do assunto para o segundo ano A e o segundo ano B, 2024, apostila 23, e nós vamos na parte da página 68, crises e desafios na economia. Naquela época, o que vai acontecer? Logo depois da Guerra Fria vai haver o Consenso de Washington, foi um conjunto de recomendações econômicas cujo objetivo era estimular a abertura econômica, o ingresso do capital estrangeiro dentro dos países, a mínima intervenção dos estados na economia nacional, e aí isso, né, logo depois que a Guerra Fria termina. Nos inícios do século XXI, várias coisas vão acontecer, né? Então, vai haver um entusiasmo econômico muito grande em todos os países, né? O destaque no cenário global sempre foi os Estados Unidos, nessa época não era diferente, né? Só que o que vai acontecer? No ano 2000, né, nos anos 2000, os Estados Unidos eles viviam um momento de crescimento constante. Só que era um crescimento um pouco arriscado, que era principalmente no mercado imobiliário. Havia altos níveis de operações especulativas, havia uma grande quantidade de empréstimos, financiamentos e muita facilidade, né? E não havia assim um controle muito legal dessa regulamentação de tudo que eles estavam fazendo. O que vai acontecer? Sim, outra coisa que acontecia era a inadimplência. E aí, o que vai acontecer? Em 2007, ocorreu uma reação em cadeia. Vários bancos, o mercado norte-americano, o mercado econômico norte-americano, ele vai sofrer uma crise, vai haver uma recessão econômica, dívida externa, dívida interna, desemprego, perdas de moradia. O setor bancário vai sofrer uma crise muito grande. E aí, o setor bancário e o setor imobiliário. Esse desequilíbrio vai afetar a população norte-americana de uma forma jamais vista, tá? Não chega a ser que nem aconteceu no crash da Bolsa de Valores, mas eles não estavam preparados para esse ano, né, para 2008 acontecer tudo isso. Era o governo do George W. Bush e ele não dá conta de fazer nada, né? Dois países, né, não vão sofrer com esse acontecimento. Pasmem, o Brasil, porque estava equilibrado economicamente, e a China. Até o presidente Lula, na época, falou assim, que essa crise ia chegar no Brasil como uma marolinha que sai do mar, né, tranquila, né, a marolinha. Aí o que vai acontecer? No dia 20 de janeiro de 2009, o Barack Obama assume a presidência dos Estados Unidos. Ele vai fazer assim tudo o que é possível mediante o que ele tinha nas mãos para tirar o país dessa crise. Vai demorar, mas ele vai conseguir. Só que o que vai acontecer? Precisava estimular o crescimento do PIB, precisava diminuir, o PIB vai crescer um pouquinho, tá? 3,7% ao ano, mas naquela época isso era pouco para os norte-americanos, né? A população de baixa renda deveria ter prioridade, mas não vai ter, né? Porque a população de baixa renda é esquecida, sempre foi e sempre será, né? Vão acontecer muitos protestos, vão acontecer diversos escândalos, né? Muitos problemas o Barack Obama vai enfrentar. Porém, a recuperação econômica, ela vem, ela vai ser muito lenta, vai fechar a consequência. Como aconteceu toda essa crise, muitas empresas fecharam, muitas pessoas vão ser mandadas embora e o aumento do desemprego passa a fazer parte da vida dos norte-americanos. Aí o Barack Obama, ele governa 2 mandatos, né? Depois é eleito o presidente Donald Trump. O que vai acontecer? Em 2019, que já era governo Trump, a economia estadunidense ela vai exibir assim um crescimento muito grande, ela vai apresentar-se para o povo como um crescimento e uma forma desde 2008, né, uma forma de mostrar para a população que era possível. O Donald Trump faz lá uns malabarismos e consegue tirar o país daquele problema todo. Vai ocorrer o aumento do salário, vai ocorrer a valorização da moradia, vai acontecer o aumento do emprego, né, a diminuição do desemprego. Só que em 2020 ocorre a pandemia,
né, do coronavírus. E aí, todos os países, os Estados Unidos não foram diferentes, vão sofrer com o problema da pandemia. Né? Depois demora um pouquinho para todos se recuperarem, os Estados Unidos também. Aí o que vai acontecer? Naquela época, os Estados Unidos vão se recuperando e, por consequência, né, da pandemia, muitos países vão sofrer fortes reações financeiras, fortes reações sociais, por conta da pandemia. A gente já falou sobre isso aqui no Brasil, era o governo do presidente, que era o presidente famoso, né, tá inclusive falando, né, a respeito da próxima eleição, que é do ano de 2026, que ele é o único que tem a condição de continuar, né, tirando o Lula, ele é o único que vai conseguir tirar o país da crise, né? Enfim, não vamos ficar falando, não vamos ficar citando, porque todo mundo sabe que o meu negócio é o Getúlio Vargas mesmo, que eu gosto do Vargas, né? Então, o que vai acontecer? Assim, a apostila, ela cita que depois da crise dos Estados Unidos de 2008, eles melhoram, tudo passa por isso, mas eles citam algumas crises nos países que vão fazer número na história do mundo, né? Então, por exemplo, a crise econômica que o Brasil vai sofrer em 2014, governo Dilma, a crise econômica que vai assolar vários outros países da América Latina, Argentina, o Chile e a Bolívia, vai falar da decadência financeira e econômica da Rússia em 2014, porque a Rússia ela passa a sofrer uma queda de commodities e aí ela não tem como se reerguer. Ela também estava naquela guerra que eu já falei para vocês no outro capítulo, que foi o problema da invasão da Crimeia. E aí, várias nações em várias partes do mundo vão sofrer isso. A China vai sofrer um probleminha na economia em 2015. Em 2018, várias nações europeias, como foi o caso de Portugal e da Grécia, também vão passar por dificuldades econômicas bem prolongadas, né? Então, o que a apostila quer dizer? Quer dizer que não tem jeito, todos vão passar por uma crise ou outra. E aí, nas perspectivas do socialismo do século XXI, eles citam o livro A Era dos Extremos, que é do Eric Hobsbawm, que é maravilhoso esse livro, né? Para professor de história, lógico, né? Aluno não gosta muito, não. Ele vai colocando todos os acontecimentos e ele batizou de Era dos Extremos, que foi basicamente, né, o decorrer de todo o século XX. Ele fala que o Eric Hobsbawm, ele cita no livro que o século XX foi mais curto do que se imaginava. Por quê? No plano simbólico, teria iniciado com a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra, que eles não citam especificamente aqui, depois, no final, a dissolução da União Soviética e o mundo vai passar a viver o mundo Guerra Fria, o mundo pós-Guerra Fria, né? Então, eles citam, o Eric Hobsbawm cita, e outros historiadores, como é o Francis Fukuyama, né? Ele fala que o final da Guerra Fria e o decorrer do século XX, né, vai ser, o final do século XX, vai ser um momento de fim da história, porque o século XXI era uma coisa que ninguém estava esperando, todo mundo tinha muita esperança e tudo mais, conforme a gente já falou, né? Muitos anos se passaram e na Guerra Fria, que eu mostrava para vocês na sala de aula, né, de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, né, então capitalismo e socialismo estava lá. Mas aí imaginava-se que quando a Guerra Fria terminasse, o socialismo estava assim, fadado a morrer. Mas não foi bem isso que aconteceu. Então, a apostila cita que alguns países no século XXI adotaram totalmente o regime e a ideologia socialista, a Venezuela e a Bolívia. Então, a Venezuela do Hugo Chávez e a Bolívia do Evo Morales. Aí eles citam vários acontecimentos, né, que eles nacionalizaram vários produtos, como é o caso da Venezuela, que é uma grande produtora de petróleo, a Bolívia, que é uma grande produtora de petróleo, mas não chega a ser tão grande quanto a Venezuela, porém uma grande produtora de gás, né? E aí o que vai acontecer? No governo do Evo Morales, o Evo Morales, eu já expliquei isso para vocês, né? Ele era um cocaleiro, ele era um grande produtor de coca,
né? Coca, né? A erva, não Coca-Cola, né? E aí ele se candidata a Coca para fins industriais, né? E aí ele se candidata a presidente, ganha e tudo mais, né? Ele vai, na época, né? Ele vai nacionalizar várias empresas, vai estatizar várias empresas estrangeiras e vai explorar o gás boliviano e vai inclusive entrar em desavença com o Brasil, com a Petrobras e tudo mais, né? E é coisa antiga, tá? Muitas crises vão aparecer dentro desses e de outros países ao longo de todo o século XXI. A apostila cita que a população boliviana protestou várias vezes contra o governo do Evo Morales. A população venezuelana enfrentou uma crise que todo mundo sabe que é uma crise muito grande, ela já é velha. A população venezuelana intensificou vários protestos contra o governo do Nicolás Maduro, só que ele continua lá. Aí eles citam uma coisa que eu nem vou dar detalhes aqui, é bem pequenininho, né? Que é no finalzinho da página 69, como que é a vida dentro da Coreia do Norte, que é praticamente o país socialista que mais problema enfrenta e abraçou a causa socialista de forma radical. Aí eles citam vários movimentos sociais. Nesses movimentos sociais que assolaram o mundo no decorrer do século XXI, eles citam a França, que é um dos lugares desde sempre onde mais a população sabe reivindicar tudo que ela acha que está incomodando ela e que ela está descontente. Ela consegue ir para as ruas, né? Se organiza, vai para as ruas e desce a lenha no governo, né? Tem violência, mas não é como muitos países. Então os franceses, eles sabem reivindicar, então eles citam o governo do Nicolas Sarkozy, depois do François Hollande, que foi um fiasco, e depois do Emmanuel Macron, né? Entrou em 2018 e está desde então. Em março de 2023, a população francesa volta às ruas porque o Macron, ele criou uma reforma previdenciária que a população não aceitou. Aí tem uma imagem lá. A apostila cita também várias pautas sociais que estão sendo discutidas ao longo de todo o século XXI, que é principalmente da igualdade racial. Eles citam o que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos em 2020, que foi aquele negro que foi assassinado, ele tinha 46 anos, um policial branco, Derek Chauvin, que assassinou ele, na verdade não assassinou, né, colocou o joelho aqui assim, aí ele ficou sem respirar, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Isso causou grande indignação em várias partes do mundo, não foram todas as partes, né? Mas em várias partes do mundo, e tem sido uma bandeira de protestos em vários países, no Brasil e em vários outros lugares onde principalmente a população negra tem uma apresentação social muito grande. Aqui no Brasil isso tem mesmo, né? É lei sobre a igualdade racial, o preconceito e tudo mais, é um crime inafiançável na nossa Constituição, porém, de todo jeito, a gente vê, nós já sabemos disso, né? Na página 71, as ameaças à estabilidade do século XXI, fala que a globalização, ela aconteceu, a gente já falei no outro vídeo, né? Ela aconteceu, acontece, ela está dentro da nossa vida. Porém, a maioria dos países não conseguiram acabar especificamente com a violência que existe. Essa violência, ela existe, não tem jeito, né? Ela acontece e principalmente no século XXI, ela foi adotada por vários grupos extremistas. Então eles colocam sobre o radicalismo vários grupos políticos e sociais tiveram, né? E ainda tem atitudes extremamente radicais. São grupos que criticam várias situações antagônicas que acontecem dentro dos seus países e de países vizinhos. Eles falam que, eu já falei isso para vocês de vários vídeos, né? A xenofobia e o racismo é uma característica de vários países europeus, vários países asiáticos, os africanos não muito, mas vários países abraçam a causa da xenofobia, né, que é a aversão ao estrangeiro.
eles falam do terrorismo, então eles citam aqui o 11 de setembro de 2001, que eu já mostrei o vídeo para vocês, do grupo Al-Qaeda, que afeta, né, os Estados Unidos, as torres gêmeas dos Estados Unidos. Já coloquei para vocês, se ficarem na dúvida, tem o vídeo, né, o link do vídeo para vocês verem. Fala do surgimento do Estado Islâmico. O Estado Islâmico não é mais, assim, tão famoso, tão importante como era, mas foi responsável por várias situações muito violentas, né? O aumento do terrorismo e os crimes de ódio no Ocidente também aumentaram. O racismo, a homofobia, o ultranacionalismo e o neonazismo têm sido pauta, né, de vários grupos. Em 2022, por exemplo, um jovem norte-americano abriu fogo em um supermercado em Buffalo, em Nova York, e assassinou 10 pessoas, eram todas pessoas negras, né? Então isso tem acontecido em todas as partes do mundo, mas em alguns países é mais extremo, né? Aí sobre os desastres naturais e ambientais, eu coloquei um link para vocês verem, é bem curtinho, eu gostaria muito que vocês vissem, porque aconteceu o tsunami, né, na Indonésia, em 2004, e quando se fala do tsunami, você sabe o que é, mas você vê o vídeo, ele é bem curtinho, tá, gente? Eu gostaria que vocês vissem, para vocês verem o tamanho da onda, e assim, vários maquinários pesadíssimos, que uma pessoa, nem um grupo de 10 pessoas conseguiriam tirar do lugar. As ondas do mar, que vem lá na Indonésia, elas pegam aquilo lá, parece de papel. Eu gostaria que vocês vissem. Não tem nem um minuto o vídeo, tá? Se vocês quiserem, eu coloco outro, mas não precisa. Só para vocês verem mesmo o tamanho, né? Então, eles falam sobre as ameaças na estabilidade política, dos desastres naturais. Apesar da atmosfera de otimismo, que ela é uma característica do século XXI, vários fenômenos têm chegado em várias partes do mundo, né? Então, eles citam sobre esses fenômenos, né? Causam medo, perdas materiais, mortes, né? Uma crise humanitária muito grande. E aí fala do tsunami, né? Na Indonésia em 2004, no Oceano Índico. Então, o terremoto, ele aconteceu no oceano. O terremoto acontecendo dentro do oceano, ele fez acontecer o tsunami, tá? Então, o terremoto não foi na Indonésia, o terremoto foi dentro do mar e ele desencadeou o tsunami, tá? Aí depois eles falam do tsunami que aconteceu no Japão em 2011, o terremoto seguido de tsunami em 2010 no Chile. Não coloquei imagem, coloquei só da Indonésia mesmo, né? No Japão eu tenho certeza que vocês viram. Eu coloquei, sim, aconteceu o furacão Katrina em 2005 nos Estados Unidos, no Caribe em 2017 o furacão Maria e as inundações a partir de 2020 nos países do sul da Ásia, né? E eu coloquei, tem aquele quadradinho, né? Esse aqui, ó. Cadê? Misericórdia. Aqui, ó, esse quadradinho, eu coloquei uma orientação sobre o que é um tsunami, tá? Eu sei que vocês já aprenderam isso com o Fernando, que vocês veem muito com outras matérias, mas eu gosto de mostrar, né? Aí tem uma imagem do que sobrou num pedacinho lá do Japão em 2011. Eles citam também várias epidemias, várias pandemias que a gente tem vivenciado, né, desde dos inícios do século XXI. Fala da pandemia da AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível, tem assolado várias partes do mundo. Fala da gripe suína, que aconteceu no mundo inteiro entre 2009 e 2010. Teve um período, inclusive, que o Colégio Monsenhor ficou fechado, todos os lugares, tá? Não foi só o Colégio Monsenhor. Ficou fechado por causa dessa gripe, né? Da gripe suína. Muita gente faleceu, mãe de aluno faleceu, pai de aluno, avô de aluno nosso, do Monsenhor, faleceu. Aí depois cita a pandemia do coronavírus, que começou no
a ONU alertou todo mundo no finalzinho, em dezembro de 2019, mas, assim, o alerta foi dado, mas ninguém prestou atenção, e aí em fevereiro de 2020 a gente passou por tudo aquilo, né? Aí eles citam também, ó, várias tragédias ambientais. O vazamento nuclear em Fukushima, no Japão, após o terremoto em 2011, o rompimento das represas, da empresa Vale do Rio Doce em Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019 em Minas Gerais, né? Em Mariana e em Minas Gerais, o derramamento de mais de 7 milhões de litros de gasolina numa empresa colonial em 2020 nas reservas da Carolina do Norte nos Estados Unidos, e o derramamento de 14 mil barris de petróleo em 2022 num riacho que contaminou grande parte de um rio norte-americano. Aí todos esses acidentes, eles deveriam ser controlados, eles causaram e causam vários desequilíbrios ambientais, causam a transmissão de várias doenças, causam a morte de muitos inocentes, mas de todo jeito todo mundo sabe. Porém, como eles são desastres naturais, não tem como nenhum governo prever. Pode prever, pode estar preparado, como alguns furacões nos Estados Unidos, mas não são todos que dá para os governos se prepararem, né? Aí eles citam também que muitos desses acidentes foram e são causados pelo homem, as mudanças climáticas extremas são causadas pelo homem, e recentemente várias situações de intensas nevascas e queimadas na América do Norte nós ficamos sabendo e vimos, né, na televisão, secas prolongadas na Europa, o aumento da temperatura em vários países, o aumento da desertificação em regiões da América Latina e da África subsaariana, o agravamento da poluição do ar em centros urbanos em várias partes do mundo, nós temos visto e não tem muito o que fazer. Tá? Eu agradeço vocês terem assistido, sei que fica um pouquinho longo, mas é o que temos, tá? Um beijo para todos vocês, vocês são lindos, muito obrigada!